Fala galera, beleza? Para quem não me conhece, eu sou o professor Rômulo Magalhães, eu sou biólogo e sou mestre em saúde e hoje eu estou trazendo para vocês um assunto muito importante que é a introdução à biologia celular, que é um tema que não é só importante apenas nas ciências básicas, mas também nas ciências aplicadas como a medicina, farmácia, enfermagem, biomedicina, biotecnologia, dentre várias outras áreas correlacionadas às ciências biológicas, porque ele aborda um tema muito importante que são as células, que são as unidades básicas da vida. Todos os organismos vivos são compostos de células, então ele é um assunto extremamente importante. Então, antes de começar a aula, só quero pedir para vocês que ainda não são inscritos aqui no canal, que se inscrevam e deixem o seu like aí no vídeo para que o YouTube entenda que vocês gostam desse tipo de assunto e eles vão sempre estar indicando para vocês quando sair novos vídeos. E aproveita e pega logo seu papel e sua caneta, porque a gente já vai começar a aula. Então, como eu falei anteriormente, hoje nós vamos começar a falar sobre biologia celular, falar sobre introdução à biologia celular, abordar um pouquinho sobre a história da biologia, falar um pouco sobre o microscópio e falar sobre os dois tipos celulares existentes. Então, o que seria a biologia celular? Também conhecida como citologia, a biologia celular ela vai ser a área que vai estudar sobre as células, vai abordar tudo sobre as células. É o ramo de atividade das ciências biológicas que é voltado para o estudo da morfologia, desenvolvimento e das funções das células e dos componentes celulares. Ou seja, ele vai abordar toda a estrutura de uma célula, como ela funciona e quais os componentes que fazem parte dessa estrutura, dessa maquinaria celular. Então, a citologia ela é um estudo que ele é correlacionado a várias outras áreas. Então, para que você consiga aprender outras áreas das ciências da saúde, das ciências biológicas, você precisa ter como base, inicialmente, a biologia celular ou citologia. A citologia, ela vai, como já foi falado anteriormente, ela faz o estudo das células, que é a unidade básica da vida. Então, para que você consiga aprender outras áreas, você precisa ter o conhecimento a respeito celular, pelo menos básico. Então, a citologia está correlacionada a áreas como microbiologia, patologia, embriologia, histologia, bioquímica, biologia molecular, imunologia e genética. Então você vê aí que como é importante você conhecer o estudo das células para que você entenda várias outras áreas que estão relacionadas às ciências da saúde e às ciências biológicas. Então aqui a gente já vê a importância de estudar a biologia celular. Então, falando um pouquinho da história da biologia celular, que ele estuda esse universo da célula. Esse estudo iniciou primeiramente com a invenção do primeiro microscópio. O primeiro microscópio criado foi pelo cientista Zacharias Janssen, que teve esse protótipo aí de microscópio e começou a fazer observações. Então, com o passar dos anos, esse primeiro microscópio ele teve evoluções e outros cientistas foram observando e usando ele para aprender sobre estruturas microscópicas que a gente não conseguiria ver a olho nu. Então, que no ano de 1665 foi feita a primeira observação da célula pelo Hooke. Não é o Hooke da Marvel, não, viu? É o cientista Robert Hooke, que observou os cortes de cortiça que ele havia feito, que são pedaços de rolha, em um microscópio rudimentar que ele havia criado, e deu o nome de célula a esses compartimentos. E aí ele observou eles no microscópio, E aí ele viu lá que essas estruturas pareciam pequenos quadradinhos vazios que eram fechados, que eram pequenas células. Ele chamou de pequenas células, daí a origem do nome célula. Porém, esses compartimentos eles não eram células vivas, mas sim paredes celulares que permaneciam depois que as células vegetais haviam morrido. A importância aqui do Robert Hooke é que ele é considerado o pai da biologia celular e foi ele a primeira cientista a usar o nome célula. Então, ele que usou a primeira vez esse termo célula, se relacionando a esses pequenos compartimentos que ele observou numa cortiça vegetal. E em 1674, foi observado pela primeira vez uma célula viva pelo microscópio. Isso quem observou foi um cientista holandês chamado Anthony van Leeuwenhoek, que ele usou esse modelo aí de microscópio que ele havia criado e aí ele conseguiu observar
estruturas que você vê aqui, como células, glóbulos brancos, células sanguíneas, né? Conseguiu ver espermatozoides, células bacterianas. Então, o Anthony Van Leeuwenhoek, ele foi um dos primeiros cientistas que conseguiu observar um micro-organismo vivo usando um microscópio. Então, a gente vai ter hoje em dia, graças aos estudos e aos avanços da tecnologia, nós conseguimos entender mais sobre as células. E nós tivemos isso através de instrumentos que foram chamados de microscópios. Então, nós tivemos microscópios simples e microscópios compostos, né? O microscópio simples seria aquele que tinha apenas uma lente, e microscópios compostos seriam aqueles que têm duas ou mais lentes. Então, hoje a gente tem o microscópio óptico, que é um dos mais utilizados nos laboratórios, por ele ter um custo bem menor, né, do que os microscópios que nós temos de microscopia eletrônica de varredura e de microscopia eletrônica de transmissão. A diferença entre eles é a quantidade de vezes que você consegue ampliar aquela amostra que está sendo observada. Então, o microscópio de luz, como o próprio nome diz, o próprio nome fala, ele vai gerar uma imagem a partir de um feixe de luz, e é possível ampliar essa imagem, esses objetos, em até 1.500 vezes. Aqui nessa imagem você vê células do trato uterino ampliadas pelo microscópio óptico. Então aqui nós temos as principais estruturas que compõem um microscópio óptico. Nós não vamos abordar cada uma dessas estruturas, apenas vamos falar aqui um pouquinho só sobre a lente ocular e objetiva, que são as responsáveis pela ampliação da imagem. Então, a lente ocular está ligada à questão dos óculos, né? Dos olhos, na verdade. O próprio nome ocular lembra óculos, né? Então, nas lentes oculares é onde você vai botar os seus olhos para observar a imagem. E a lente objetiva é onde você vai botar um objeto, vai botar aquela amostra. Então, você vai virar o revólver desse microscópio para ampliar a imagem no tamanho que você queira, né? Claro, até 1.500 vezes que pode ser feita essa ampliação dessa amostra. Então, você vai colocar a amostra nessa região aqui de baixo e vai prendê-la. Geralmente, a gente vai utilizar aí uma lâmina de vidro para colocar a amostra e vai observar pelas lentes oculares. Então, para você fazer uma ampliação dessa imagem, é uma junção entre a lente ocular e a lente objetiva, né? Então, o cálculo de amplificação da imagem vai ser relacionado ao revólver do microscópio, né? Então, o exemplo aqui que a gente tem, na lente ocular você tem um aumento de 10 vezes e na lente objetiva, digamos que você ajusta o revólver numa lente objetiva de 100 vezes. Então, você vai ter um aumento de 1.000 vezes. E assim, consequentemente, se você tiver uma lente objetiva de 40 vezes, você vai ter um aumento de 400 vezes. Se você tiver uma lente objetiva de 150 vezes, você vai ter um aumento de 1.500 vezes e assim por diante. Apenas para vocês terem uma noção como é que funciona mais ou menos o microscópio óptico, que é o mais encontrado nos laboratórios hoje em dia, e na maioria dos laboratórios ele que é esse tipo de microscópio que você vai, de repente, se você é da área da biomedicina, da farmácia, ou da enfermagem, ou das ciências médicas mesmo, você for utilizar um microscópio, geralmente os que você vai ter mais contato são os microscópios ópticos. E aí você tem o microscópio eletrônico de varredura, e esse microscópio ele já é bem mais elaborado, digamos assim. Tem uma tecnologia mais avançada e consegue ampliar a imagem 500.000 vezes ou até mais. Então, para você usar o microscópio eletrônico de varredura, você tem que fazer todo um treinamento para que você consiga manusear esse equipamento, que é um equipamento muito caro. Então, no microscópio eletrônico de varredura, a formação da imagem é gerada a partir de um feixe de elétrons que vai às estruturas das superfícies biológicas. Deste modo, esse microscópio nos fornece imagens da superfície da amostra com noções de profundidade e tridimensionalidade. Então, aqui você tem uma imagem das bactérias, aqui no caso são colônias de salmonela, bactérias salmonela,
elas foram coloridas artificialmente, tá? No caso aqui você usa um programa para fazer essa coloração. Aqui nós temos a imagem de um piolho. Então geralmente a imagem do microscópio eletrônico de varredura ela é dessa cor, né? E você faz a coloração em programas, em softwares aí adequados para fazer esse tipo de trabalho. Aqui nós temos mais algumas imagens de microscopia eletrônica de varredura. Nós temos umas bactérias aqui. Nós temos um fungo mucor, que é aquele bolor de pães, né? Que a gente encontra em pães mofados. Nós temos aqui uma imagem de uma ameba, né? Querendo se alimentar. Você vê aqui os pseudópodes dela se mexendo em direção a uma partícula de alimento. E aqui nós temos um vírus da AIDS, brotando de uma célula de defesa do organismo, uma célula TCD4+. E no microscópio eletrônico de transmissão, o feixe elétron vai atravessar a célula e vai formar a imagem em uma tela fluorescente, dando detalhes da molécula, as organelas e estruturas intracelulares, tendo a capacidade de produzir imagens de alta resolução e ampliação. Então aqui nós temos uma imagem de uma mitocôndria. Uma mitocôndria que é uma organela que faz parte de uma das células dos seres humanos. Das células dos seres humanos são as células eucariontes que nós vamos ver mais à frente. E aqui tem uma comparação dos três tipos de imagem. Nós vamos ter aqui uma imagem da microscopia eletrônica de varredura, uma imagem do microscópio óptico e uma imagem do microscópio eletrônico de transmissão. Isso aqui são espermatozoides sendo observados em três tipos de microscópios diferentes. Então você vê que a utilização do microscópio é extremamente importante porque você consegue ver detalhes de estruturas mínimas, de estruturas microscópicas como as células. E com isso você consegue ampliar a visão, ampliar o campo de estudos desses tipos de células, de ambos os tipos celulares que existem. Voltando à história da biologia celular, nós temos as teorias celulares, as teorias celulares que foram criadas por esses três cientistas, Matthias Schleiden, Theodor Schwann e Rudolf Virchow. Os dois primeiros, na verdade, o Schleiden e o Schwann, eles trabalhavam com teorias, né? De que o primeiro, fazendo estudo com plantas, ele dizia que todas as plantas elas eram constituídas de células, isso no ano de 1839, e o Schwann dizia que todos os animais também eram constituídos de células. E depois de alguns anos, baseado nas teorias também desses dois cientistas, o Rudolf Virchow, ele estudou e viu que as células elas se formavam a partir de outras pré-existentes. E a partir dos estudos, das pesquisas desses três cientistas, surgiram as teorias celulares. Que aí nós temos as principais teorias celulares, que é de que todo organismo vivo ele é constituído por células. O outro é que as células elas originam-se a partir de outras células pré-existentes, ou seja, elas não surgem do nada, as células elas precisam ter uma outra célula pré-existente para que elas consigam ser criadas. A célula é a unidade básica da vida, então aí já depois das teorias criadas por esses cientistas, também surgiram outras teorias baseadas em outros estudos de outros cientistas. Então foi verificado que todo o metabolismo ele vai ocorrer em nível celular, ou seja, dentro da célula. Toda célula possui material genético, ou seja, vai ser compostos ali, vai ter um DNA e também um RNA. E aí as células, essas teorias celulares, elas são um ponto de partida para o nascimento da biologia celular. Foi através dessas teorias que surgiu aí o estudo da biologia celular, que surgiu aí a citologia. Então, hoje nós vemos, através dessa teoria celular, a gente vê que tudo na nossa vida, todos os organismos vivos, eles são formados de células. Então, você vai ter aqui um cachorrinho formado de células eucariontes. Você tem as células procariontes que formam as bactérias, células eucariontes que formam os vegetais, os peixes, tudo quanto é animal, protozoários. Então, as células, elas são as estruturas que formam a vida. Sem as células não existiria seres vivos na Terra. Não existiriam seres vivos. Então, se todos os organismos são formados por células, a gente vai ter dois tipos. Nós vamos ter os organismos mais simples, que a gente chama de organismos unicelulares, e nós vamos ter organismos
mais superiores, né, que nós chamamos de multicelulares. A diferença principal é que os unicelulares eles possuem apenas uma única célula e os multicelulares eles possuem múltiplas células, vários tipos celulares para formar um indivíduo. Entre os unicelulares nós vamos ter aí os representantes principais, bactérias, né, são formadas por uma única célula. Alguns fungos também são unicelulares, como o Saccharomyces cerevisiae, que é um fungo, que é uma levedura, um fungo importante na produção de pães e cerveja. Eu falei primeiramente que as bactérias Escherichia coli, que é uma bactéria que faz parte do nosso trato intestinal, que ajuda na digestão e também está relacionado a várias infecções relacionadas à contaminação por alimentos. E é uma bactéria bastante importante relacionada à saúde pública. E aí nós vamos ter aí um outro representante aqui também na imagem, o Paramecium caudal, também que é um protozoário aí relacionado a vários tipos de doenças. São seres unicelulares, ou seja, ele só tem essa célula aí, essa estrutura que forma todo o corpo dele. Aqui na Saccharomyces nós temos vários seres, que na verdade são várias leveduras, vários fungos ligados uns aos outros, uma colônia aqui de fungos. E aí, entrando para os multicelulares, nós vamos ter um representante principal dos multicelulares, que somos nós, os seres humanos. Nós, seres humanos, nós somos seres multicelulares. Nós somos organismos superiores e somos formados por inúmeras células que realizam funções específicas e são interligadas por sistemas de comunicação celular. Então, a partir das nossas células, a gente tem uma formação de vários tipos de células diferentes que se comunicam entre si. Então, nós vamos ter aí células musculares, células sanguíneas, células nervosas, células cardíacas, células do fígado, do intestino. Os seres humanos eles são formados por uma diversidade de células. Não só os seres humanos, mas vários outros animais aí são formados por tem tipos celulares diferentes que formam todo o seu corpo. Então, o desenvolvimento do ser humano ele vai se iniciar a partir de uma única célula, que a gente chama de zigoto. Essa célula ela vai formar aí cerca de 10 trilhões de células de mais de 200 tipos celulares que vão constituir o corpo humano. Então, vem lá desde o desenvolvimento embrionário, começa a partir daquele óvulo fertilizado e aí começa aquela divisão celular, onde vai ter um estágio de 2 células, estágio de 4 células, estágio de 8 células, daí forma a mórula, blastócito, e assim vai se formando o feto até chegar a um ser humano adulto, composto de mais de 200 tipos celulares, células diferentes que vão compor cada parte do seu organismo. Todas as células elas têm 4 elementos básicos que vão compor a sua estrutura principal. Isso pode ser qualquer tipo de célula. Nós vamos ver mais à frente que nós temos 2 tipos celulares principais, as células procariontes e as eucariontes. Então, tanto as células eucariontes quanto as procariontes, elas têm esses 4 elementos básicos que compõem ela. Ou seja, você vai ter uma membrana plasmática que vai controlar a entrada e saída de substâncias da célula. Você vai ter um material genético, que vai conter as informações principais sobre o funcionamento celular. Você vai ter ribossomos espalhados por todo o corpo celular, vão realizar uma síntese proteica. E você vai ter um citoplasma, que é uma substância gelatinosa onde ocorrem as reações químicas responsáveis pelo funcionamento celular. Então a célula ela é uma estrutura que ela é capaz de se defender e se reproduzir de forma independente. E ela é formada, todos os tipos celulares têm como elementos básicos esses 4 componentes: membrana plasmática, material genético, ribossomos e citoplasma. Além disso, essas células elas vão ter uma química básica similar. Elas vão apresentar a mesma maquinaria para as funções celulares básicas e os mesmos tipos de moléculas químicas aí para desempenhar todas essas reações químicas que acontecem dentro das células. Então, nós vamos ter aqui um DNA,
composto aqui, por exemplo, de vários nucleotídeos, né, que são essas estruturas que seriam como se fossem pequenos tijolinhos que compõem o DNA, formado aqui por um grupo fosfato, um açúcar e as bases nitrogenadas ali, que são formadas adenina, timina, guanina, citosina. Daí elas vão compor a faixa dupla ali do DNA e também o RNA. Os nucleotídeos vão compor essas duas estruturas aí. Então o DNA vai estar lá contendo todas as informações genéticas, todas as informações de funcionamento daquele organismo vivo. E esse DNA ele é sintetizado, né? Acontece o processo de transcrição, para formar um RNA e, consequentemente, vai ser sintetizado num processo chamado de produção para formar uma proteína aí que compõe várias estruturas celulares nos organismos vivos, que isso aí é visto mais lá na frente em outras disciplinas, como por exemplo bioquímica, até mesmo dentro da biologia celular você tem um estudo mais aprofundado, mas isso fica mais para frente. E com base na estrutura celular, os organismos podem ser classificados em procariontes, que são organismos cujas células não têm um núcleo, e células eucariontes, que são organismos cujas células têm apenas um núcleo. Então, essa aqui é a principal classificação das células. Nós vamos ter esses dois tipos celulares, os seres procariontes e os seres eucariontes. Um é uma estrutura bem simplificada e o outro já é uma célula mais especializada, digamos assim. Então, mas a principal diferença entre elas é que uma não tem um núcleo onde é armazenado aquele material genético dela, o DNA. E as eucariontes já possuem um núcleo, uma central de comando ali que vai estar armazenando o material genético. Então, dentro das células procarióticas, nós vamos ter como principal representante das células procarióticas as bactérias. Então, as bactérias, essa aqui é a estrutura geral de uma bactéria. Então, esses procariotas não vão possuir um envelope para abrigar o seu DNA. O DNA ele fica nessa região aqui que você está vendo, uma região espalhada aqui, na região que a gente chama de nucleóide. Então, ele fica espalhado e o citoplasma vai estar, ele fica espalhado no citoplasma, numa região central chamada nucleóide. Aí aqui nós vemos os ribossomos também espalhados dentro do citoplasma. E aí nós vamos ter estruturas aí de proteção, como a parede celular e a cápsula e a membrana citoplasmática que controla a entrada e saída de substâncias dessa célula. Além de outras estruturas como a pirofíndeas, que são estruturas que ajudam as bactérias a se fixar em determinado substrato. E nós vamos ter os flagelos, que em algumas bactérias servem para a movimentação. Aquelas bactérias se movimentem de um lugar para o outro. Aqui nós temos uma imagem de microscopia eletrônica mostrando aqui os ribossomos espalhados aqui no meio de uma bactéria, Aqui é uma E. coli, e nós vemos a parede celular aqui bem delimitada e o nucleóide, onde vai estar aqui o material genético espalhado aqui no meio das células, no meio da célula, nessa célula procariótica. Aqui, quando as bactérias elas estão num determinado ambiente composto de nutrientes, quantidade de água necessária, temperatura agradável, então essas bactérias que são células procarióticas, são seres procariontes, eles conseguem se multiplicar rapidamente. Então é por isso que os organismos procarióticos, como as bactérias, eles conseguem habitar em vários locais, em ambientes inóspitos. Nos seres humanos mesmo, nós temos uma quantidade muito grande de bactérias que compõem a nossa microbiota. Então nós temos bactérias que ajudam o nosso funcionamento, que ajudam na proteção, na digestão do organismo. Em várias situações nós temos micro-organismos, bactérias que compõem nossa microbiota. E você vê aí que o crescimento bacteriano ele é muito rápido. Então, às vezes, uma infecção bacteriana, por exemplo, ela consegue evoluir muito rápido porque
há um crescimento acelerado desses micro-organismos. E aí nós vamos para as células, digamos assim, principais dentro do estudo de saúde, né? Porque são as células eucarióticas, são as células que compõem os seres humanos. Né? Então você vê aqui pela imagem, uma diferença entre a imagem anterior das células procariontes para essa, é que ela é uma estrutura bem mais especializada, você tem uma estrutura com muito mais componentes, né? Muito mais delimitada. Então as células eucariontes elas são maiores e mais complexas que as procarióticas. Aqui nessa fotomicrografia de uma célula de pele a gente consegue ver, né, o citoplasma, vemos a membrana, né, e conseguimos ver a delimitação da membrana e o núcleo celular, onde está o material genético. Então, uma das características das células eucarióticas é que muitas das organelas, que são essas estruturas que compõem, né, são pequenos componentes que a gente, digamos, que fossem pequenos órgãos, né, que fazem parte da estrutura da célula procariótica, elas todas são envelopadas e possuem membranas, né? Você tem pequenas estruturas que possuem também membranas internas. E você tem uma central de comando, que é um núcleo onde vai estar armazenado o DNA com todas as características daquele indivíduo. E aqui nós vemos uma estrutura celular com todas as organelas e estruturas que compõem essa célula eucariótica. Temos também uma célula animal, né? Então a mesma célula nossa, dos seres humanos, nós temos as células animais, né? As células eucarióticas animais. Então nós vamos ter aqui várias organelas, né? Nós vamos ter o ribossomo, aparelho de Golgi, membrana plasmática, nucleolo, cromatina, microtúbulo, centrosomo, lisossomo, ribossomos. Não, há uma quantidade bem maior do que numa célula procariótica de estruturas que compõem uma célula eucarionte, né? Você tem uma estrutura bem mais especializada quando a gente compara com uma célula procarionte. Cada uma dessas organelas, elas possuem funções específicas dentro da célula. É como se essas organelas fossem órgãos igual nós temos o nosso pulmão, nosso coração, nosso sistema nervoso. Então, nas células eucariontes funciona mais ou menos como se fosse isso, ou então como se fosse uma fábrica, né? Com cada uma com a sua função específica. E nós vamos ver, nos próximos vídeos, nós vamos ver qual é a função de cada uma dessas organelas e qual o papel delas dentro do funcionamento celular. Então, pessoal, por hoje é só o nosso vídeo, né? Eu agradeço a todo mundo que tenha assistido e espero que tenha dado para entender um pouquinho desse início, dessa introdução à biologia celular. Não esquece de se inscrever no canal, né? De apertar o sininho e de dar aquele like, para você ter sempre recomendações dos nossos vídeos aqui. Tá? Agradeço aos meus alunos que estão assistindo aí o vídeo. E se você ainda não é meu aluno, se inscreve no canal para você fazer parte do nosso time, beleza? Um abraço!